Seja o nome do Senhor, meus amados e queridos irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero compartilhar com você no dia de hoje um texto das Sagradas Escrituras que se encontra em 2 Pedro capítulo 3, versículo 18. A segunda carta de Pedro 3, 18, que diz assim: Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele a glória, tanto agora como no dia eterno. Amém? Louvado seja o nome do Senhor, meus amados e queridos irmãos. Quero meditar com você no dia de hoje sobre esse texto, sobre crescimento. Crescer na graça e no conhecimento. Muitos de nós pensamos que graça ela é aquela pessoa que fala em mistério, aquela pessoa que fala em línguas, aquela pessoa que profetiza na igreja, ou aquela pessoa que realiza os sinais de cura nas pessoas, coloca as mãos e aquele enfermo é curado. Mas na realidade, Paulo ele nos diz nas suas cartas, ali em 1 Coríntios, no capítulo 12, no versículo 31, buscai com zelo os melhores dons. Então, falar em línguas, falar em mistério, profetizar na igreja e fazer os sinais de curas e de milagres, não tem nada a ver com graça. Isso aí é os dons espirituais. Nós só podemos falar sobre graça se nós começarmos a entender a mensagem da cruz. Se nós começarmos a compreender aquele sacrifício que Jesus Cristo ele fez ali naquela cruz. Quando o nosso Deus enviou o seu Filho Jesus para morrer naquela cruz por nós, e através daquela cruz, através daquele sacrifício, é que as portas elas se abriram. A porta da graça ela veio a se abrir. Como diz lá em Efésios, no capítulo 2, no versículo 8, vocês são salvos pela graça. Então, através, irmão, daquele sacrifício, foi que a porta se abriu, e essa porta é a porta da graça. Então não tem nada a ver aquele que fala em línguas ou que fala em mistério. Alguns de nós dizemos que ele tem graça, que isso não é graça, isso é dom. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Então, através desse ato é que essa graça chegou até nós. Graça é um favor não merecido. É aquilo que eu e você, nós não merecemos, mas que o Senhor, Ele nos deu, que é a salvação em Cristo Jesus. Aí você deve estar se perguntando, mas como é que eu vou crescer na salvação? Porque o próprio livro também, irmãos, de Efésios, ele diz que antes nós estávamos mortos e agora nós estamos salvos, nós estamos vivos. Ele nos deu vida através dessa graça. Através da graça nós temos vida. Então houve sim uma evolução. A graça, a pessoa que tem a graça, ela anda na contramão do mundo. Um mundo de prostituição, um mundo de violência, um mundo de discórdia, um mundo que está aí, como nós temos contemplado essas coisas, mas você não se corrompe, você continua firme na sua salvação, na sua fé, você continua ali inabalável. Então, ter graça é andar na contramão do mundo. Quando você não se mistura com as coisas desse mundo, quando você anda em santidade, como diz a própria palavra do Senhor,
que sem santidade é impossível agradar a Deus, você sim está tendo uma evolução, você está crescendo na graça. E o conhecimento, como Pedro está dizendo aqui, ele diz crescer na graça, aí ele continua o versículo, diz crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse conhecimento que Pedro está falando, muitas vezes a gente conhece todos os personagens da Bíblia. Conhecemos a história de Pedro, do próprio Pedro, de João, de Paulo. Conhecemos a história de Moisés, de Davi. Conhecemos a história de Josué. E de tantos e tantos outros personagens, a gente conhece tudo sobre ele. Mas o que Pedro está falando aqui, ele diz que crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor. É conhecer a Jesus Cristo. Nós só podemos crescer se nós conhecemos a Ele. Nós só vamos ter o crescimento espiritual se nós conhecermos a Jesus Cristo. Porque Oséias diz que conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Então, há uma evolução. A partir do momento que você conhece, você agora há uma evolução. Quando você se detém nas Sagradas Escrituras, quando você medita na palavra do Senhor, quando você faz as suas orações, quando você jejuma, quando você tira um pouco do seu tempo para meditar, para orar, você está crescendo no conhecimento. Nós precisamos conhecer mais a Cristo, nós precisamos conhecer mais a Jesus, nós temos que conhecer mais a Ele. Nós temos que começarmos a entendermos, a lermos mais, a meditarmos mais na Sagrada Escritura, para que nós possamos entender esse crescimento. Precisamos conhecer mais a Jesus. Precisamos entender a sua palavra. Precisamos entender o propósito do Senhor aqui nessa terra. Qual foi o propósito que Ele veio? Como foi os milagres que Ele fez, que ele efetuou quando esteve aqui na terra? Precisamos mergulhar na história, precisamos entender, precisamos conhecer mais profundo o Senhor Jesus, para que nós possamos ter esse crescimento. Pedro está dizendo aos seus companheiros, aos seus irmãos: olha, vocês precisam crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu não estou aqui dizendo que a gente não precisa conhecer os outros personagens bíblicos. Sim, precisamos. Nós precisamos entender também. Mas o crescimento não está em Paulo. O crescimento não está em Pedro. Aleluia. O crescimento não está em Moisés, nem em Abraão, nem em Davi, nem em qualquer outro personagem. O crescimento está em Jesus Cristo. O crescimento está em a gente se aprofundar no Senhor, se aprofundar na sua palavra, para nós termos esse crescimento. Ter esse crescimento. A graça e o conhecimento, elas não podem se separar, como alguns já pregam aí, né? Como alguns irmãos comentam, que fulano tem muita graça, fulano tem graça, mas na palavra não dá. E outros dizem: olha, fulano tem muito conhecimento, prega muito bem, é uma beleza ele pregando, mas se chamar para orar, ele não tem graça. E não é bem isso que a palavra diz. A graça
e o conhecimento, eles andam juntos, eles não são separados, eles são juntos, ligados a uma coisa: conhecimento. Não é só crescer na graça, não é só crescer no conhecimento, não. Ele está dizendo aqui crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então eles andam juntos, não são separados como muitos pregam por aí. Amém, meus irmãos? Então que nesse dia você fique com essa mensagem, que nós possamos realmente crescer nessa graça e crescer nesse conhecimento. Amém? Que Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus, e até a próxima, se assim Deus nos permitir.